Oi, bom dia. Eu sou a Fátima Torre e nós vamos ter hoje mais um episódio do Fala Feminina que tá aqui, gente. Não é para falar tanto, não é para ouvir. E hoje nós vamos ouvir duas histórias incríveis de mulheres que tiveram e têm uma vida construída em cima de estrada difícil, sabe? E alguma mulher tem estrada fácil, vamos combinar, né? Eu trago para vocês a Mishi Manfroy e a Duda Strebe. O que elas têm em comum? Elas passaram por uma coisa que derruba muitas mulheres, mas não elas, o câncer. E elas vão nos contar o que foi tudo isso que faz com que todas as nossas células enlouqueçam. Elas vão dizer como elas domaram essas células dentro delas. Mas isso não é só isso, como se já não bastasse. Nós vamos ter as gurias contando histórias incríveis. Histórias incríveis. Vamos lá. Oi, Michi, bom dia. Oi, oi. Tudo bom? Tudo. Michele Manfroy. E aí, tu é da onde, criatura? Nós temos que começar meio que por aí, Eu sou né? natural de Porto Alegre, mas moro em Canoa, sou canoense, mas me considero do mundo, adoro viajar, morar fora, já Já andou viajei por... bastante por aí. Aham. Quero fazer um adendo, além, né, a gente não se une, eu e a Duda, só por causa dessa história, a gente também se une por causa da paixão pelo futebol, coloradas, Olha! né? Ai, gente! Vocês já entraram em campo no mesmo assunto. Entramos, até porque esse mundo agora também é nosso. Exatamente, né? isso também faz parte da fala feminina, né? Então, a Duda Strebe está aqui também. E, Duda, tu vai nos contar como é que tu entrou num campo e conseguiu se manter nele. Mas a pergunta mais que eu acho que todas as mulheres querem saber, como é que é o vestiário? Que prazer estar aqui com vocês, que bom a gente falar sobre temas tão importantes, né? A gente está falando de vida, a gente está falando de futebol, de coisas tão gostosas. Aí tem essa doença aí no meio, né? Mas que a gente não dá tanta importância, porque ela faz parte dessa nossa luta por viver com alegria e tocar coisa pra frente. E o vestiário é um caso à parte, né, Fátima? Eu sou do tempo, né? Eu comecei já faz um tempo a reportagem, então eu peguei tempo de vestiário mesmo, né? Quando os jogadores vinham de toalha amarrada da entrevista. Era super constrangedor, mas eu acho que a gente fica tão focada quando a gente trabalha numa área. Tem que entregar a matéria depois, né? Você nem pensa se ele tá de cueca ou de toalha amarrada, né? A gente tá pensando realmente no conteúdo que a gente precisa entregar na TV. Então foi assim, né? Peguei depois a sala de coletiva e foi evoluindo e hoje temos um outro cenário. Quem sabe a gente começa perguntando para vocês duas gurias, como é que é essa vida no dia a dia? Eu estou vendo aqui que vocês são mães, empresárias e como é que vocês conseguiram reorganizar a vida depois da doença, né? Mas aqui vocês podem, obviamente, entrar em todos os detalhes, né? Do que contem aqui. Como é a vida de vocês, Duda? É superação. Eu acho que essa é a palavrinha mágica. Desde que a gente recebe o diagnóstico, passa pelo tratamento e tem que tocar a vida, apesar de tudo. Eu sou mãe solo, então eu não me dou o luxo de ficar doente e achar que as coisas vão parar. Eu fazia quimioterapia e trabalhava no mesmo dia. Quando meu corpo pedia, eu parava e respeitava o meu corpo, porque é necessário também. Mas eu tinha essa ideia de que era uma luta pesada, que eu contava com uma rede de apoio incrível, minha família, meus amigos, e que a gente ia vencer essa. E eu pensei nisso o tempo inteiro, na superação, de fazer a quimioterapia e na outra semana eu já tinha que estar inteira para a próxima e eu queria estar muito bem para a próxima e assim eu fui durante as 12 sessões de químio, as 18 injeções que eu tomei. Sigo com os remedinhos, mas eu sempre tive isso, né? O foco, assim. Eu queria realmente passar por aquilo e seguir minha vida. Aquilo não era minha vida, era um momento. Isso é algo que te caracteriza, assim? Isso veio esse rolo e ou eu enfrento
ou eu enfrento. Eu Como é sou que assim. foi assim? Eu sou assim. Eu tenho uma palestra que chama A Hora da Virada. Uhum. E eu acho que isso sempre foi presente na minha vida. Quando eu tinha um obstáculo, eu, com meu 1,56 m, ficava gigante e passava por aquilo. Eu me lembro quando eu estava no Sport TV, no auge da minha carreira, eu viajava o mundo contando histórias, e eu fiquei grávida do meu namorado. E você imagina... Ele nunca assumiu essa Não, gravidez. ele é assim, do jeito dele, do jeito dos homens, né? Aquele compromisso, só que não. Homens, tá aí, né? Pois é. Homens. E quando eu vi que aquilo me estressava muito mais do que eu pegar essa energia e colocar em projeto, em coisa que me faz feliz, eu falei, não, para de reclamar daquilo ali e vamos para esse projeto aqui de sucesso. Eu penso em projetos que dão certo. E se depende de mim, vamos dar certo. Tu acha que isso é uma característica feminina, essa coisa de que nós estávamos falando antes com a Misha, né, antes de entrarmos aqui, que a gente tem uma dificuldade de sair de situações que não são boas, mas a gente sempre vê um jeito, né, de achar que vai dar certo, porque afinal eu consigo e tal. A gente é meio metida nisso, né? Mas isso não é sempre assim, né? Não deveria ser, né? É que tem que dar certo, né, Michê? No caso do câncer é uma outra história, né? A gente não tem uma outra Tem opção. Uhum. Não é uma escolha. Aham. Eu tenho que encarar. A tua palavra é superação, a minha é coragem, Uhum. né? Que tem que acordar e ter coragem todos os dias, isso para todo mundo, né? Não só para quem está vivenciando um câncer. A diferença de quem recebe um diagnóstico, na minha opinião, é a certeza da morte. A gente sabe que a gente vai morrer, mas a gente fica vivendo como se a gente não fosse. Essa é a E daí, quando uma a gente questão. recebe o diagnóstico, a gente fala, eu vou morrer. Eu vou morrer. O que eu vou fazer de hoje até esse dia que eu não sei quando é que é? Uhum. Porque eu também não sabia se eu ia morrer de câncer. Também ainda não sei se eu não vou morrer de câncer. Posso ter outro câncer, estou curada agora. A gente não sabe A gente não nada, sabe se eu não vou sair daqui e atravessar a rua, né? Gurias, é tipo sofrer um tapa na acidente, cara, assim, né? Acorda pra vida. Aham. São muitos ensinamentos, né, Michi? Muitos ensinamentos. Demais, demais, demais. Gurias, eu queria que vocês me contassem, porque é como tu disse, a gente vive numa linha reta, a vida é superação, essa coisa toda. Mas, gente, tem uma criatura aqui atrás, ó. Eu me lembro de uma frase, memento mori, é uma frase em latim que dizia para que cada vez que um general voltava de uma batalha vencedor, ele andava no meio do povo comemorando, mas atrás dele tinha alguém sempre lembrando, memento mori, lembra-te que tu és mortal. E a gente não lembra disso. A gente acha que é eterno, né? Principalmente quando a gente é jovem. Mas isso para vocês, esse momento que eu chamo de oi, sabe, Sacolejo, como é né? que foi, hein? Porque é assim, ó, das 3 horas até as 13h05, tu é uma pessoa, às 3h05 e 1 segundo, tu é outra. Como é que é isso? Vai lá. É o silêncio. Silêncio. Que é difícil de explicar, né? Aquele exato momento em que tu abre, no meu caso não foi envelope, a gente já tá na era digital, né? Mas abriu o envelope virtualmente e o mundo para. São alguns segundos que podem ser horas e aquilo para. O tempo para. E tu não sentia nada até então? Não, eu me sentia no melhor momento da minha vida. Aham. Eu estava iniciando um relacionamento há 15 dias, estava no auge da paixão, estava com meus projetos profissionais todos, assim, atividade, porque estávamos saindo do auge da pandemia para 2021, e aquilo ali me paralisou. Eu falei, agora acabou tudo. Acabou E tudo. tua filha tinha que idade? 4. Uhum. E a minha única, agora tu falou dela, minha única vontade, A Malu. a Malu, é viver até ela fazer 6 anos. Esse era o meu projeto naquele momento. Eu só pensava, ela precisa Que lembrar idade ela tem hoje? vai fazer 7. Aham. E ela precisa lembrar da mãe. O meu maior medo é que ela não lembrasse. Então eu comecei a... Uhum. É um momento em que a gente que daí tu precisa pensa, acordar e pisar com o pé no chão, né? E eu acho que é o que mais dói, né? A nossa filha.
Para mim, É. isso foi o mais impactante. Eu me lembro que a minha mãe teve câncer de mama, superou. E eu me lembro que eu tive o diagnóstico, aí eu me dei o tempo de sofrer, de ver a terra arrasada, tudo que a gente tem que passar para entender aquele processo. E me preparei para conversar com a minha filha. Para mim foi o mais impactante. Como é que você fala para tua filha que você tem uma doença E que poderá vir a morrer. Ah, que é muito agressiva, que as pessoas morrem? O meu pai morreu com câncer uhum. no pâncreas, que é um câncer muito agressivo. né? Então, eu me lembro que eu cheguei para a Luísa e falei, filha, a mamãe tem a doença da vovó. E você vê a vovó, com Que idade ela 70 tinha? Do... e poucos anos, Luísa tinha 12. Uhum. Né? A vovó tá com 70 e poucos anos, ela é super faceira, ela é agitada, mais inteira que a mamãe. A mamãe vai fazer que nem a vovó, e a gente vai superar isso junto. O vovô teve uma doença muito, muito, muito forte, muito agressiva. O vovô não conseguiu lutar. A mamãe pode lutar. E aquilo ali foi uma conexão Vocês incrível. pegaram juntas. A gente pegou muito junto. Uhum. E eu achei que era interessante, assim, a gente viver essa vida real com o pé no chão, que você falou, mas sabendo que a gente tinha bons exemplos ali também. A vovó passou por isso, a vovó tá ótima, Uhum. e a gente vai junto, vai toda a família de novo se unir e passar por isso. E assim passamos, né? Com momentos difíceis, outros melhores. Quanto tempo faz, Duda? Nem sei. Me ajuda a ver. O diagnóstico foi dezembro de 21. O tratamento foi todo 22 e agora 23 terminei a última injeção e sigo com os remedinhos, né? Com o tratamento oral. Aham. Uhum. E para ti, a tua filha tinha 6, Não, minha tinha 4. Quatro Agora ela tá anos. com 6. agora tá com 6. E a Luísa, 12. 12, na época ou ela tem 12 agora? Não, 13 agora. 13 agora. Tá, então foi rapidinho, né? Mas já entende, né? Eu não É. queria que ela fosse pro Google. Porque no meu caso, Luísa era maior. É. E aí Já tem você as vai pro fontes Google, dela, tem né? as fontes, aí a amiguinha fala tal coisa. Tanto que eu fui super transparente com ela, transparente com a minha rede social. As minhas amigas foram lá pra casa e disseram, Duda, não conta nada, não fala nada. Eu falei, como que eu vou viver personagem? Eu não vou viver personagem na TV, não vai ser agora que eu vou montar uma bonequinha feliz. Aham. Não é, a vida é dura. Aliás, tem uma pergunta, gurias. Vocês acham que toda mulher vive uma personagem, de alguma maneira, né? Não é uma personagem, não estou falando de aquela coisa louca, assim, mas a gente sempre vive aquilo que a gente gostaria de ser. E para ti, Michi, que trabalha com a aparência, o teu trabalho todo em cima do visual, tem muitas coisas aí, né? Como é que foi para ti? E mais, ela é dentista, eu não sabia. E aí eu sempre eu E tinha ela uma... é linda, né? Não. Nossa Não, Senhora. é impressionante. Impressionante, Não, uma e deusa. assim, ó, eu sempre gozava que dentista o horizonte do dentista é o céu da boca. Eu sempre dizia, né? Como é que alguém pega um horizonte e fica lá naquilo? Mas a Michi fez o caminho contrário. Ela saiu da boca e foi pro mundo mundo. todo do corpo feminino. Conta pra nós essa relação, câncer, aparência e tudo. Como é que foi pra ti? Eu sou dentista de formação, mas há 10 anos eu conheci o visagismo como uma ferramenta para planejamento de reabilitação intraoral. Sempre trabalhei com implante, prótese, né? Então, o visagismo intraoral, ele entrou na minha vida num curso odontológico de planejamento de casos, né? Qual a forma que a gente ia reabilitar esse paciente, porque existem muitas teorias, a gente reabilita pelo formato do rosto, por ser feminina, por ser masculino, e aquilo me chamou a atenção, e eu falei, cara, eu quero saber mais disso. E daí foi um momento muito decisivo. Em um mês eu vendi minha clínica em Canoas. Em 6 meses eu estava morando na Itália, fazendo pós-graduação em moda, e me especializando em visagismo. E moda para mim sempre foi uma maneira de se expressar. É como a gente se expressa para o mundo através das nossas escolhas. A gente acha às vezes que elas são aleatórias, que a gente olha para o guarda-roupa e pensa, vou colocar esse vestido hoje. Não. A gente está vivendo alguma coisa que nos conecta com esse vestido Explica para a gente melhor. se expressar. Como é que é Né? isso?
Isso é através do cognitivo, do nosso inconsciente, né? A gente acha que a gente tem consciência de tudo, mas na verdade a maioria das nossas ações são inconscientes. E daí eu entrei na neurociência, no estudo do cérebro, que tudo tinha a ver também com as relações de estudo do corpo humano, da odontologia, que me trouxeram muita base. E a partir disso eu comecei a desenvolver o método de que eu não trabalho com aparência, eu trabalho com a essência. Não é sobre como ficar mais bonita, não é sobre qual óculos fica mais legal, qual o meu corte de cabelo, é como eu vou expressar o meu eu na minha imagem de uma maneira verdadeira para parar de viver um personagem que precisa colocar um terninho para mostrar que é poderosa, credibilidade, essas palavras instagramáveis daí. Então, como eu posso ser eu, credível dentro da minha profissão, conectada com a minha alma, com a minha essência? O que me potencializa nisso? E esse eu, ele é a construção do que exatamente? O que engloba essa construção? Muitas coisas, né? Mas eu utilizo inúmeras ferramentas dentro do meu trabalho. 2 delas são essa parte de entender esse eu, que nos levam, que é a fisiognomonia e morfopsicologia, que tem esses nomes terríveis. Agora traduz. Né? Então, é o estudo das formas que se apresentam no nosso corpo. Nem o nosso corpo é aleatório, a gente tem uma base genética e uma base fenotípica, que é aquilo que se forma dentro da nossa vivência do mundo, né? Até o câncer entra nesses estudos, vêm lá da medicina tradicional chinesa, né? Então, parte ciência e parte pseudociência, a gente precisa falar disso. Eu, quando entro aqui como dentista, é pseudociência, né? Mas não é porque é pseudociência que não é verdade. Entendeu? A gente às vezes não tem todos os caminhos, mas a gente estuda as alterações de formas baseadas nas nossas experiências. E o câncer, o que ele é? Uma alteração de forma também. Né? Mas o meu trabalho, o visagismo, ele pressupõe estudar a face humana, como a face expressa as nossas emoções. Experimente ficar em tratamento oncológico durante 1 ano e ver se teu rosto não vai mudar, se ele não vai ter novas rugas. Elas vão ser alegres ou vão ser rugas tristes? A gente pode escolher isso? Sorrindo mais e se entristecendo menos. Pensamentos bons geram expressões boas no nosso rosto. Pensamentos ruins geram expressões consideradas negativas, que entristecem a nossa face. Então, sim, gerenciar o nosso pensamento é uma das técnicas do trabalho. Como que a gente gerencia o nosso pensamento? Quando eu olho no espelho a minha imagem e ela traduz expressões que eu gosto, que eu me reconheço, que eu vejo, nossa, essa sou eu. Sabe quando tu acorda e olha no espelho assim, me arrumei, ai, que legal, essa sou eu, tô me sentindo eu. Essa é a expressão do eu. Gurias, vocês acham? Então, eu alimento o meu cérebro. Sim. Não tem nada a ver com a Fátima, com a opinião que a Fátima vai ter de mim. Sim. Porque no momento que eu faço isso, meu corpo faz isso, eu chego aqui e tu fala, uau. Mas eu tô uau. E de certa forma, é libertador quando a gente passa por um processo como câncer, que a gente vê tantas modificações no corpo, a gente não é mais a mesma pessoa, a gente perde muita coisa. Não dá pra glorificar. Muita coisa. Mas é libertador você sair com um buraco na cabeça, faltando cabelo. É libertador você estar com o cabelo todo branco na frente, gravando, tirando foto, indo a lugares, sem medo de ser feliz, sem medo de ser cobrado. Porque eu acho que nós mulheres temos essa coisa da perfeição o tempo inteiro, essa busca que é massacrante. Massacrante. E de repente, quando você tá ali no meio daquilo, tentando se salvar, tu diz o quê? Que mané cabelo, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. Porque depois que você passa, você dá outro valor. Você dá valor para as coisas que têm peso de fato. Isso foi uma coisa que eu quis trazer muito. Eu decidi, por falta de escolha, ficar careca. Por falta de escolha, porque os cabelos caíram. Sim. Mas eu decidi, eu não usei lenço, eu não usei peruca. Foi uma escolha minha, porque fazia parte também do meu trabalho e do meu papel social, que daí eu entendi que eu recebo muitas clientes que dão muito valor pro cabelo, e como é que tá esse cabelo, e como é que vai ser esse cabelo, e eu me vi despida dessa moldura, e eu falei, é sobre isso então, eu vou mostrar que é possível.
viver sem o cabelo, que é só um elemento que pode ser favorável, mas sem ele a gente não perde, a gente não deixa de ser sem o cabelo. E eu lembro de uma cena que eu entrei num postinho de combustível na loja de conveniência, carecona, e a mulher me olhou, atendente. Ah, que sonho, como tu é corajosa, meu sonho é fazer isso, raspar o cabelo, que legal. E em nenhum momento ela achou que eu estava doente. E ali me caiu uma ficha, eu falei, é isso. A gente não precisa estar com cara de doente. De doente, exato. Entendeu? O cabelo raspado, ele vai ser parte da minha personalidade nesse momento. Foi assim que eu encarei. E eu olho aquelas fotos, sério, tudo. Fátima, eu acho lindo. Eu me achava linda. Vários momentos depois do tratamento, porque ninguém fala do pós-câncer, né? Sim, eu entrei numa depressão. Que aí cai a ficha. Aí tu podia entrar em depressão. Nas fases do luto. Daí. Entendi. Aí eu podia enfraquecer. E eu me olhava com o cabelo. Que coisa horrível. Por quê? Porque eu não estava bem dentro. Então não é o cabelo. Né? É a gente. É como a gente tá ali dentro. Óbvio, fui procurar ajuda. Fiquei bem. Hoje estou bem. Mas eu estava me sentindo feia com o cabelo. E me sentindo linda sem cabelo. Sem cabelo. Porque durante o câncer, as fases, teve momentos horríveis, sem dar o glamour, porque não tem glamour nenhum, mas é de se olhar no espelho e se sentir bem. Não estava doente, estava vivendo um processo. Aquilo não era eu. Sim, é isso. A gente não é isso. A gente estava, tu estava sendo. Gurias, isso que tem uma coisa que eu digo que as redes sociais glamorizaram o câncer de alguma maneira. Não, tu fala de câncer, as pessoas, tá, vai passar. Não é? Gente, mas hoje a medicina andou muito, né? Mas a medicina andou muito, não te preocupa, né? Senta aqui, né? É que as pessoas não sabem lidar com o câncer. Exatamente. É muito preciso difícil, entender isso. É muito difícil para nós que vivemos isso, é difícil para quem está ao nosso redor. Eu tenho amigos que se afastaram de mim e hoje me pedem desculpas porque não conseguiram chegar perto de mim. Eles sofreram mais do que eu. Eles não conseguiram chegar perto de mim. E as pessoas realmente não sabem como lidar. Eu vou ali falar, e vou ficar falando. Não, olha só, relaxa. É tranquilão, vamos passar pelo câncer. Gente, às vezes é só ouvir. Você perceber assim, será ajudar que a Duda essa quer pessoa falar? que tá pior até do que tu, né? Deixa essa Duda quer falar, ela fala. Se a Duda quiser só tomar um café comigo, me olhando, tá tudo bem também. Então, às vezes, é você entender um pouquinho do que realmente aquele paciente oncológico precisa. Porque às vezes é só a tua companhia ali, né? O teu sorriso, uma coisa que seja bacana. Eu me lembro que eu fui no salão uma vez, assim, que eu tava eu tava começando a químio. E aí eu fui justamente, quero ficar bonita, quero, né, pensar em outras coisas, fui com a minha filha. E aí só se falou da quimioterapia, dos efeitos, do quanto aquilo é horrível e tal. Eu saí de lá dizendo, meu Deus, eu nem tinha começado ainda. E já pintaram um cenário horroroso pra mim, que é diferente pra cada um, que não tem fórmula. A gente tem que encarar e viver da melhor forma possível. Então, as pessoas não sabem lidar com isso, né? E é um aprendizado para todos. Sim, é verdade. E isso da glamorização, eu me lembrei da Preta Gil. A Preta teve que fazer um vídeo no perfil dela, no Instagram, dizendo o seguinte, gente, estão me perguntando da minha dieta. Gente, eu emagreci porque eu estou com câncer. E aí mas as pessoas me falavam, tu tá magra demais. Tá ótimo. Essa tua Nutri parece não ser muito boa, entendeu? Vou parar com esse negócio. Pela observação. Olha, ajudou muito, obrigada. Gurias, tem uma coisa que no fim nós estamos falando sobre isso, porque na verdade o câncer pode ser o centro, mas tem todo um resto, né, um em volta. É sobre duas coisas que o Drauzio Varela fala, que é aquele médico especializado em câncer,
Não, eu acho que ele é não sei. generalista, Em né? várias não coisas. sei. Enfim, ele diz duas coisas, que uma das maiores violências que se pode fazer com quem está com câncer é dizer que ele é responsável, que tu cria o teu câncer. Ah, não, mas é porque a fulana é muito triste, ela só podia ter... Tu entende? Então, Raivosa. ele diz assim, pô, então, essa pessoa já tá ferrada, e aí tu diz assim, mas, ó, deixa eu te contar uma coisa, tu é a autora da obra. Mais uma culpa. Desculpa, eu preciso fazer isso para quem pensa isso, sabe? Então, como é que é isso, Michi? O câncer, ele ensina a gente tirar a culpa para se curar, né? Uhum. Então, as pessoas falam, como a Duda falou, a gente não tem controle, as pessoas não sabem o que dizer. Eu ouvi tanta coisa absurda, mas ouvi tanta coisa legal, preferi ficar com as legais. Uhum. E uma das coisas da primeira sessão com o meu mastologista foi isso. Ele me disse assim, Mi, olha pra ti, nesse momento só tu importa. E foi o que eu fiz. Uhum. Então, quem pensa que Tu olhava para ti antes? Ai, eu venho de uns tropeços, assim. Eu passei por um divórcio difícil em 2019, Pai da tua filha. pai da minha filha. 6 meses depois a gente entrou numa pandemia, eu tive que me reinventar profissionalmente, porque meu trabalho era Tu todo precisava de presencial, dinheiro, aquela coisa toda. como todo mundo. E quando a gente sai da pandemia, eu entro no câncer, né? Então, eu vinha, né? Então, eu tava buscando esse olhar pra mim. Sempre gostei dessa conexão com eu, mas tava difícil. Né? Eu me culpava muito, me exigia demais, me punia muitas vezes. Né? E quando veio o câncer, eu resolvi relaxar. E eu deixei a culpa com quem achava que eu tinha culpa, mas eu tava tranquila, Uhum. fazendo o que eu tinha pra fazer. Eu escolhi viver. Uhum. Escolhi A viver, gente tem que escolher viver, né? Mas é que é fácil falar, né? Mas assim, Fátima, a certeza que eu tinha era de uma tranquilidade muito estranha, de que se eu morresse, tava tudo certo. Eu só precisava organizar a vida da Malu. Era a minha única preocupação. Uhum. Porque meus pais iam superar, meu namorado, minha família, mas eu precisava resolver a vida dela. E eu vi que eu não tinha nenhum poder sobre isso. Né? Então eu fiz o que eu podia e falei, tá bom, eu aceito. Se for pra morrer, tá tudo foi bem. pra vida. Eu só queria, eu quis deixar escrito, fiz isso, né? Tem um caderno que eu escrevi pra ela, para que ela tivesse certeza que aqueles 40 anos tinham sido maravilhosos, que ela podia ter certeza que a mãe dela morreu feliz. Não ficou faltando nada. Uhum. Como se eu tivesse zerado a vida. E isso é muito estranho, porque Que também me bonito deu um isso. vazio de tipo, o que eu faço? Eu acho que a depressão pós-câncer veio assim, aí o que eu faço agora se tu já zerou, se tu já fez tudo? Aham. Não tem mais nada pra fazer? Sim. E daí eu precisei encontrar Tu tinha esse um motivo, tudo. mesmo que negativo, pra te empurrar, né? Precisei reencontrar os motivos, né? Aham. Gurias, e essa questão que falam muito, que eu acho super interessante, que vejo matérias sobre isso, que a fé, e é uma fé religiosa, espiritual e tal, ela ajuda muito a gente a ter uma crença. Isso funciona? Eu acho que funciona, mas eu acredito em várias crenças, né? Eu acredito, claro, na fé, rezei muito. Eu nunca tive medo da morte. Incrível, né? Mesmo com câncer, assim. Eu tinha medo de não dar conta, assim. Eu nunca pensei na morte. Eu tinha só vontade de seguir. Vamos lá, vamos acabar logo com isso. Pode ir a próxima? Vamos lá? Aham. Vamos lá? Eu tenho um monte de coisa pra fazer ainda. Quanto tempo eu tenho para pular para aquela agenda lá que eu quero? Não é, Aham. tipo, vamos lá, eu tenho que fazer minhas palestras, a gente pode continuar? Obrigada e tal. E tanto que diziam isso pra mim, mas você tem que fazer um tratamento psicológico, isso pode te ajudar. Eu acho que super ajuda, eu acho que tem que fazer. Quem precisa, precisa desse olhar diferente de fora, precisa. Pra mim, não funcionava, assim, eu queria trabalhar, eu queria me manter exatamente no Aonde tu mesmo está? mundinho Aham. que eu vivo. Aham. Então eu não queria ir para outros lugares, eu vou acreditar nisso. Não, eu vou acreditar em mim.
Eu vou acreditar em mim porque depende de mim. Tu tem fé em ti. A fé é tu mesmo. Eu tenho fé, claro que eu tenho, rezei, tive gente que fez promessa pra mim, coisa mais linda, amiga, assim, que foi a Salvador, coisa mais linda. Mas eu acredito muito em várias coisas que te fortalecem e por isso eu vou pra frente. Então eu tinha que manter minha casa, eu queria que a Luísa me visse plena, mesmo depois de cirurgia, de tirar minha mama, eu queria que ela me visse linda. Eu perdi a mama, mas eu tô aqui. Sim, tu não é uma mama. Eu não sou, né? O cabelo foi, voltou, tá horrível, ficou arrasado, mas eu tô aqui, né? A gente tem trabalho, a gente tem energia, e é isso que eu queria. Então eu só pensava em passar aquilo, com toda essa rede, com a fé, com tudo junto, né? Mas não necessariamente com uma coisa só. E tu, Mitch, como é que foi? Tenho uma relação com a fé muito forte e não é religiosa, né? Como é assim, vou lá e vou rezar. Para mim a fé é a minha palavra que eu falo para ti, é o meu sorriso que eu dou na entrada, isso é ter fé na vida, né? Então para mim é isso, atitudes de fé. Né? A fé veio com muita força para mim. Nunca rezei um Pai Nosso, como me ensinaram, né? Mas eu me conectei, né, com os valores da minha vida, o que eu queria e o que eu não queria depois do câncer. E o que tu não quis depois do câncer? Algumas pessoas, algumas situações. E simplesmente virei a página, né? Não queria algumas atitudes que eu tinha antes. Que a gente também, então gente isso acha depende que da gente. Essa é a nossa fé. O que eu posso fazer? É o acreditar. Diferente da Duda, que eu acompanhei muito a Duda, o diagnóstico da Duda veio depois do meu, né? Eu já estava, né, diferente, todo câncer é diferente, né? Eu fiz quimioterapia bem agressiva, com sessões mais espalhadas, diferente da dela, que eram sessões semanais, a minha era a cada 21 dias. Passei pela cirurgia, a cirurgia ainda tinha o tumor ali, então... Teve que refazer. Fiz radioterapia e ainda tive que fazer quimioterapia oral, né? Então foi um longo período, assim, eu perdi unha, perdi cabelo, perdi sobrancelha, cílios, me desnudei, perdi vontade, não tinha vontade de trabalhar, estava iniciando meu namoro, que meu namorado é de Campinas, eu estava iniciando um projeto de dar aula numa faculdade, numa escola que eu sempre quis dar aula, e a pandemia tinha me afastado desse projeto e estava iniciando, então eu tinha essas viagens para fazer, custava, me dava energia fazer isso, e eu não conseguia, não me sentia capaz de fazer consultoria para as minhas clientes, eu não conseguia pensar em falar de beleza, achava fútil, vazio. E isso foi o grande ressignificar, foi aí que eu encontrei que eu nunca falei de beleza. Foi aí que tu complementou Incrível. o teu conceito o conceito do teu trabalho. Que bacana isso. E daí foi muito legal, assim, a gente poder entender o corpo como uma expressão da nossa vida, né? E para mim, diferente dessa energia, assim, eu ficava muito acabada. A Malu pedia muito colo e eu não conseguia dar porque meu corpo doía muito, né? E eu trouxe isso para minha rede social como a verdade que a gente fala. Claro que existe um personagem ali, né? Eu ali, a visagista, né? Quem é ela? O que ela faz? Mas existe uma mulher passando por maus bocados dentro de casa, porque esse câncer não é brincadeira. Não é mole. Tu tá falando de uma coisa que eu me lembrei de uma história de como as águias, para sobreviverem mais tempo, elas ficam com as unhas muito compridas, acho que vocês conhecem essa história, e ela precisa, para poder comer e tal, ela precisa afiar as unhas, e ela se esconde atrás de uma montanha lá, e ela se arranca todas as unhas. Quando tu falou isso, eu acho que é isso. A gente se tira tudo para começar tudo pra de novo. Pra zerar, né? Gurias, uma pergunta difícil, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu fiz uma live com uma mastologista, Bettina Volbrecht, e ela me falou que ela ajudava muito as mulheres a olhar para si mesmo como desejáveis, mulheres desejáveis. E eu disse, como assim? Ela disse, então, existe sexo em quem tem câncer.
as mulheres fazem sexo, os homens fazem sexo. Gente, eu achei isso. Essa é a live. Tanto que eu fiz a chamada, o sexo no câncer de mama. Como trabalhar isso, já que a mama é um objeto de prazer? Vai, Mish, que tá louca pra falar. Eu comecei a namorar 15 dias antes de descobrir o diagnóstico. Não, a bicha eu vou te falar. Então, como é que foi isso? Então, pra mim, teve relação direta, né? Eu não sei como é que é uma história de estar casada há 40 anos e ter câncer. E a maioria das mulheres, a gente tem uma casuística enorme, né? Acho que a porcentagem é 70% de homens que abandonam mulheres após Sim. o diagnóstico. É uma coisa Quando é que eles absurda. não abandonam, hein? Nós somos 3 mães solo, praticamente. Ai, não, eu tenho que fazer um adendo. O pai da Malu é maravilhoso. Ah, tá. Olha, temos Olha um aqui, ó, pai Duda, maravilhoso. Esse cara Eu aí sei é que é capa raro. da Veja, É desculpa. raro. É total, já pode fazer a foto da capa. Ele é raro, mas ele é um baita pai. Uhum. Mas tá, voltando ao namorado. E foi muito bom. E foi muito sexo gostoso. E eu morria de medo de não lubrificar. Sim. E tava lubrificando. Sim, E te contrai, não, né? porque a químio causa tudo, né? Se ela é capaz de tirar todos os nossos pelos, você imagina o que ela faz com líquido. Aham. E daí eu vi que aquilo tinha muita relação com essa paixão também, né? O quanto me ajudou, o quanto foi Quanto te ajudou. curativo. E o quanto ele foi foda, né? Porque eu cheguei e falei pra ele 23 de março. Falei pra ele, a gente tava em Ilhabela, indo pra Ilhabela na estrada, que eu peguei o diagnóstico. Ele tava acompanhando o nódulo e tal, né? E eu falei, olha, tu não precisa ficar comigo. Agora, dói, né? agora é o momento, né? Porque nem eu tô tão apaixonada assim, nem tu. Agora é uma escolha, né? A gente não tá assim numa relação, a gente pode escolher. E ele falou, mas isso nunca passou pela minha cabeça. Ele fala até hoje, nunca passou pela cabeça dele. Tu continua com ele? Sim, estamos que juntos. Ah, não, mas fofo. esse homem aí, eu pedi em casamento de joelho com um anelzinho, assim, Ai, pelo que amor amor. de Deus. Não, porque a gente não quer casar. A gente quer essa vida assim. Mas casar é viver isso, casar é viver junto. A gente tem um né? casamento da nossa maneira, ele lá, eu aqui, se apoiando. Mas foi muito gostoso e pra mim foi muito importante ter uma pessoa que não olhava pro meu cabelo. Confesso, teve várias situações durante o ato sexual. O ato sexual, ele tem o cabelo muitas vezes envolvido, mas eu já era uma mulher que sempre tive cabelo curto. Então, pra mim, já era disruptivo isso. Aham. Né? Mas ele nunca trouxe isso, né? Nunca foi uma questão. E pra mim foi muito libertador. Eu me libertei sexualmente também com Que ele. bacana, porque não interessa mais o corpo. Não o que interessava faz mais. sexo é uma entidade que supera isso, né? Que bacana, que legal. E pra ti? Vocês sabem que eu não tava namorando, né? E quando eu terminei a minha químio, surgiu um cara muito legal também, muito legal. E a gente teve uma relação pós-químio, né? Que é quando você tá assim, pano de chão depois de faxina, né? É tipo isso. Você tá um pano de chão depois de faxina. Caramba! E foi incrível, né? Porque ele realmente via coisas legais, via a essência que você fala, né? Que é esse olhar nosso também pra dentro e dizer, eu sou mais do que isso tudo, né? Esse pano de chão aí. E a gente teve uma relação, assim, esquisito pra mim no início, porque eu, né, tu fica meio, eu não sou a mesma, né? Mas ele super topou a ideia, a gente foi junto, mas eu não tava preparada pra aquilo ainda, e aí não deu certo. Eu ainda Eu não não tava sou mais a mesma, eu plena. adoro essa frase. E que bom, né? A gente pode ser melhor. Muito Quem melhor. disse que ser a muito mesma melhor. significa Exatamente. continuar Eu não sendo tenho bom, né? dúvida de que o câncer veio pra me ensinar a não ter culpa. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque eu sempre me culpei quando eu tava lá escalada pra minha Copa do Mundo, eu engravidei, aí eu não fui pra minha primeira Copa do Mundo na África do Sul. Aí eu tava no auge da minha carreira, eu tinha que cuidar da minha filha, aí eu tinha que viajar, eu fui pros Emirados Árabes, eu desmamei ela com 8 meses, aí eu quase morri É do sempre coração. culpa, né? E a gente É sua vive culpa, aquele mas a culpa passa no processo leite materno, o gente. tempo inteiro. E quando eu tive câncer, eu
Falei, eu não tenho culpa de nada. Uhum. Eu não tenho culpa de estar doente. Eu não tenho culpa de estar passando por isso, por esse tratamento. Eu não tenho culpa que meu cabelo caiu. E Faz é um isso. foda-se você. E tá tudo sabe? bem. E outra coisa, Tudo pô, e bem na hora da Copa do Mundo. Mas quem disse que as coisas vêm todas uma depois da outra, né? A vida... E tudo bem, se não é ali na frente. Isso. Eu hoje consigo enxergar. Na época, não. Porque como eu vinha de um ambiente tipicamente masculino, cheio de preconceito, cheio de obstáculo, eu tinha que vencer o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque a mulher, quando trabalha num ambiente masculino, ela não pode errar. Uhum. Porque se eu erro, Tinha que ser eu não mulher. sei. É. Eu não sei futebol porque eu erro. Se o cara erra, ele se enganou. Bacana. Então, é suave pra eles e pra nós não é. A gente tem que estar na ponta da faca o tempo inteiro. Então, eu sempre botei isso que eu tenho que ir pra frente, eu tenho que saber mais, eu tenho que ir mais. E daqui a pouco o câncer me diz, calma, Duda. Para, Duda. Sossega, guria. E foi o que eu fiz. Eu aceitei esse momento de fragilidade. Eu aceitei a dor. Eu aceitei as perdas. E me reconstruí. Mas então, vamos agora para um outro lado. Por que tu gostava de futebol? Ai, eu adoro. Não é gostava, Tu já né? jogou Eu futebol? ainda gosto e joguei. Qual é a Agora tua eu não jogo mais posição? nada. Atacante. Qual era a tua posição no campo? Atacante. Mas que metida, Metia baixinha gol. metida. Baixinha metida. Eu jogava também. Tu jogava? O que tu jogava? Lateral. Olha. Tu é a que coloca... Ela lança Ela pro coloca ataque a ali. bola pra tu jogar, pra Pronto, tu já fazer. fechou a dupla aqui. Bah, eu vou comentar o jogo. Tá bom, Fátima. Gurias, eu acho que tem uma coisa que a gente está falando desde o início aqui, que é uma vida de mulher difícil. Vocês conhecem alguma mulher que tem vida fácil? E nem as de vida fácil que diziam antigamente, coisa antiga, vida fácil. Tinha até uma peça de teatro, a difícil vida fácil. Por que é tão difícil a maternidade, na opinião de vocês? Não, sem romantização, por favor, eles Porque ela nos é ajudam. muito sozinha, assim, por mais que eu Mesmo veja assim, casada, tu acha que as mulheres casadas têm essa solidão? eu sempre achei que eu tinha essa carreira solo, né? Porque toda a responsabilidade é minha. Claro que tenho minha rede de apoio, minha família e tal, mas sou eu, tudo. Mas aí eu encontro amigas casadíssimas, felizes, lindas, maravilhosas, solo como eu. Que estão com um cara que dorme na cama com elas e que... Acordam no mesmo momento e quem Exato. faz o café é ela, quem faz a função, quem vê a coisa da casa. Então, assim, eu ainda não entendi esse equilíbrio que dizem que tá mudando e tal. Eu vou pegar minha filha na escola, eu vejo 80% para 20% de homens participando. E homens apoiando Olha e só, ajudando. a gente tem grupo de mães no WhatsApp da escola. Lá eu falei pro pai da Malu. Grupo, Entra aí, te Entra aí. vira. Vira comigo. Aham. E ele, de boa, claro. O cara da capa, né? E é o Não cara vamos da capa. esquecer que é o cara da capa, Bem da lembrado. Veja, Uma raridade, mas ele mesmo fala, tu me ensinou as duras penas. Eu acho até que o nosso divórcio ele aconteceu por causa disso, porque eu amamentava e eu falava, agora a rota e troca a fralda, né? Ele, mas eu tô cansada, tenho que trabalhar amanhã. Eu falei, também, eu tô produzindo Jura? leite, que é uma loucura, tu Jura? não faz ideia que o meu corpo tá trabalhando. Né, tu não tá entendendo do meu trabalho. E foi isso, eu fui, até hoje, vira e mexe. Daí ele, porque eu não sei fazer chuquinha de cabelo. YouTube. Aham. Não sei fazer trança. Aprende. Aham. Mulher também não nasce sabendo fazer essas Exato. coisas. Não. Gurias, desculpa. A gente nasce. A gente nasce com A dom. gente nasce sabendo. A gente porque... nasce com dom, mas eles podem desenvolver, não é desculpa. Qual foi a fase mais difícil para vocês da maternidade, Duda? Eu acho que quando eu era repórter e eu tinha que viajar e deixar minha filha. Aquilo acabou comigo. Uhum. Acabou. Eu Mas viajei... quanto tempo ela tinha? A Luísa, a primeira viagem que eu fiz, ela tinha 8 meses e eu fui pro outro lado do mundo para cobrir o Mundial do Inter, lá nos Emirados Árabes. E eu desmamei ela.
E pra mim foi muito tenso, porque não era assim, eu Tu tava desmamou logo com ali um projeto profissional. com um projeto Vaga. profissional, eu não tinha como não. Eu já tinha dito não pra Copa do Mundo. Eu não tinha como dizer, não, gente, obrigada, não vou pro Mundial. Desculpa qualquer coisa, mas eu estou preferindo amamentar. Porque, assim, Aham. a mulher não tem escolha, né? É. Você não, Existem momentos da vida que a gente também tem que fazer escolhas difíceis. Eu fiz Claro. depois disso, né? Porque aí eu fiz uma cobertura de seleção brasileira na Argentina, fiquei fora também, Luísa pequenininha, ficou com os meus pais. E quando eu voltei para Porto Alegre, abriu a portinha lá no aeroporto, Luísa tava andando. Tu quase morreu. E eu não vi minha filha andar. Ah, viu sim. Aí vai ver tanto. Não se preocupa com isso. Os Olha, primeiros passinhos eu não vi. E aí eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Eu queria muito ser mãe, eu nunca tive o sonho de, eu vou casar com vestido. Eu nunca pensei nisso, mas eu queria muito ser mãe. E de repente eu falei, só um pouquinho, eu tô terceirizando, não é isso. Meu projeto não é esse, nunca foi. E aí sim eu fiz a minha escolha, né, de voltar para Porto Alegre, de dizer não pro Sport TV, de recomeçar, me repaginar para ficar mais perto da Tu rotina da podia minha fazer filha. isso naquele momento, porque o que te levava a ter essa segurança de decidir? Eu queria ser mãe. Aham. Mas a gente quer ser mãe, mas também tem que ter uma grana para segurar, tem que ter um projeto de maternidade, porque tu teve um projeto de maternidade, Mas né? o meu projeto recomeçou na RBS, né? Eu não Aham. me aventurei nunca, porque eu sabia que eu precisava ser aquela mãe com o dia 5, ok, né? Os O dia 5, boletinhos ok, bota o pagos. dinheirinho ali. Aham. É. Então, quando eu disse não pro Sport TV, e até tinha um projeto Eles super não devem ter bacana. entendido nada. Olha, tinha um diretor, o Raul Costa Júnior, lá, maravilhoso. Maravilhoso, Raul Eu Costa tive Júnior. muita sorte, porque ele realmente é um cara diferente, é um cara família e conseguiu ver a repórter mãe Duda. Aham. Não uma funcionária que ele Sim. precisava resolver a parada. Tanto que quando eu pedi demissão, ele falou assim, Duda, espera, a Luísa tá crescendo. E eu tô com um projeto de fazer correspondentes internacionais e tu vai pra Nova York. Eu falei, Raul, me ajuda, Raul, eu preciso ir embora. E eu disse que não pra loucura. Nova York e eu voltei pra Porto Alegre e recomecei a minha vida na RBS TV. Qual é o título dessa matéria? A mulher que disse não para Nova York Ai, que dor. para poder ficar com sua filha. Pra ser feliz sempre como filha. mãe, né? Eu acho que a gente É isso. faz escolhas e eu não me arrependo de um dia de ter feito o que eu fiz. A Luísa precisava de mim, eu precisava ser mãe como eu gostaria. E hoje a gente tem agendas compartilhadas, eu sou empresária muito em função disso, para que a gente pudesse ter uma vida mais juntinho. Uhum. E eu acho que é isso, a gente tem ciclos, eu fiz 20 anos de TV, amei, fiz tudo que eu tinha que fazer. Tu é filha da TV, assim, né? Tu não fez jornal e tal. O meu início foi no jornal, Fátima. Eu comecei como diagramadora da Zero Hora, que foi a chance que eu tive na época da faculdade. Foi e onde tu entrou ali e Foi ficou. onde eu tive a oportunidade. E aí não tinha repórter no final de semana. Eu vou. Sábado tem que ir. Eu vou. Adoro. Fim de semana, feriado. E aí eu comecei a mostrar o quanto eu gostava daquilo e Disponível. estava E disponível. Tu, Mirti, como é que foi, assim, a parte mais difícil, a mais da maternidade? Tem sido, né? Eu voltei ontem à noite, cheguei meia-noite de São Paulo. Aham. Então é sempre um desafio, né? Fui na quarta, ela já fala que sente saudades, né? Que gostaria, mas também trouxe meu maior medo foi no divórcio de dividir as histórias, né? De não estar com a Malu nos primeiros momentos de algumas. Porque tem uma história dela com o pai que tu não assiste. É. Interessante. E é o meu lado controladora, né? Qual é o Meu teu Deus, signo? Libra. Meu lado super controladora, como é que eu não vou ver determinadas Sim. coisas, como é que vai acontecer algumas coisas, e eu tive que trabalhar isso em mim, em prol dela. Por quê? Porque a Malu tem uma relação com o pai dela Que é incrível. boa. E que é que é bom, bonita. e que é importante a gente ter. Ela tá sendo construído um ser humano muito interessante com essa relação, né? Ele é 50%, né? Então eu parei de querer ser 100%. Eu entendi, me coloquei no meu lugar, né? Eu tenho um lugar de mãe, não de pai, e o lugar de pai é dele. Então, quarta eu fui para Campinas, né? Com o objetivo de namorar, e meu trabalho me permite isso, né? Trabalhar de lá.
né? Independe do local, e sair com ela no lugar mais seguro do mundo, depois do meu lugar, no meu colo, óbvio, é o que eu penso. Na casa do pai, Aham. né? E tá Muito tudo bem. legal. Né? Que bom E acreditar nele, e acreditar neles, né? De que Sim, a que é gente, possível. de que a E que gente pode continua ser sendo uma complementar, família, né? Que eu acho que esse é o lance, assim, a gente gostaria só do complemento. Não é que um anula o outro. Uhum. É uma soma, né? Eu acho que Mas- isso faz tão bem. Como é que as mulheres, nós podemos mudar isso, gente? Porque quando eu falo para algumas feministas, nós não temos que ajudar os homens a mudar nada, eles que se virem, a gente se virou, porque a gente tá... Eu não penso bem assim. Eu sei. ajudo o pai da Malu o tempo todo, ajudo meu namorado, ajudo meu pai, ajudo meu irmão. Acho que Uhum. essa é a minha maneira de expressar O mundo fica melhor. comportamento, Aham. né? Por quê? Porque a gente vem de uma raiz machista. Sim. Então, quando eu chego e pontuo pro meu irmão, olha só, esse teu pensamento aqui, ó, ele é machista, ele me olha e fala, eu nunca tinha olhado para esse ponto. Papa, tu tem bons homens em volta de ti. Pois é. tô Tenho, impressionada, graças a olha. Deus. Olha, Tem. Vou ficar olha mais aqui, ó, perto a da capa. Mídia. Nós vamos ter muitas Quer um pouquinho da- edições. Nós vamos ter muitas Hein, edições de Fátima? Veja, hein? A gente pode voltar aqui, Fátima? Vamos voltar Mas à homens realidade. abertos, né? Homens abertos. Eu Olha acho que aqui, é ó, isso que a gente eu precisa. estive numa médica semana passada e ela estava tensa. Eu disse, o que houve? Ela disse, eu estou indo para o Rio com o meu namorado e o pai vai vir, era para vir para ficar com as meninas. E só que nós vamos sexta e ele vai vir sábado à tarde. E eu vou ter que refazer toda a programação de uma combinação que já tinha sido feita. Gente, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, assim, agora, hoje de manhã, uma amiga ligou para contar de aniversário que foi e tal, e o pai da aniversariante não foi, porque a esposa atual tem ciúmes. Ai, que amor! Eu sempre sou a favor de, assim, garrote vil, umas coisinhas assim. Gente, claro que o cara não queria, mas não tá no aniversário da filha. É. Então, assim, isso dói muito, né? Como criar memórias se tem uma pessoa que tá contra e ela é dentro, tá dentro, é do clã e ela me faz mal, né? Não sei como é que vocês veem isso. Eu acredito muito em energia, acredito em constelações sistêmicas. Eu acho que se o pai é assim, é aquele espírito, aquela criança que tem que viver com esse pai, a gente não pode fantasiar um pai que não existe também, Completamente. né? Aham. Criar uma ilusão de pai. É isso, né? É isso. Da maneira mais lúdica possível dentro da idade da criança, mas é isso. Eu concordo. Não tem Aceita. príncipe. Não tem príncipe. Não tem. E se for um sapo, é um sapo, Aham. né? E se a gente gostar do sapo, tudo bem. E é isso, eu acho que ama o sapo, né? Porque é pai. Ama. Aham. Então não aquele tem a ver com sapinho amor. vai ser o sapinho mais lindo do mundo. Mas e aí? Né? Aham. O que eu fiz, assim, por exemplo, lá em casa, foi dizer, Luísa, a nossa família é essa. Somos eu e você, né? Somos família. Então, eu tenho o meu cunhado, é maravilhoso com ela. A Referências minha irmã, masculinas, né? o meu irmão, né? A minha mãe, o meu pai era também. Então, assim, você não precisa depender de um amor que não tá ali. Você tem Uhum. tantos amores Completa. gratuitos e de gente tão legal. A gente viaja sempre junto, a gente vai pra Disney junto, a gente tem uma vibe super bacana. Então não precisa ser aquela presença que você vai ficar esperando e não vem e toma, e toma, e toma. Não, vamos olhar pro lado e dizer, puxa vida, que tio legal que eu tenho, né? Que participa, Uhum. vai na montanha-russa lá, que eu não vou, né? Ah, Deus o livre. Então, assim, é você buscar esses complementos de forma que fique suave, né, para tua Uhum. filha, da forma mais legal possível, né? Uhum. O que vocês gostariam de falar para as mulheres jovens que estão começando a vida? O que... Porque hoje, quando eu vejo assim muitas gurias novinhas, assim, eu vejo elas fazendo algumas coisas que eu já fiz. Eu pensei, pô, eu achei que o mundo já tinha andado, mas não deu, enfim, e tal. Mas o que se diria para as meninas de hoje? E também, o que vocês, aquele papinho de hoje em dia, o que você gostaria que sua mãe tivesse dito quando você era adolescente?
Ai, me falta até palavras, né? Mas se a gente não escolher uma coisa, eu acho que eu tive isso quando eu tive o diagnóstico, que eu escolheria dizer pra Malu. Porque eu vou deixar escrito pra ela, e se eu me for, eu gravei um vídeo pra ela de despedida na noite anterior à cirurgia. Gravei porque eu tava Tu não angustiada. deu pra ela? Não, eu já apaguei. Eu não devia ter apagado. Não mas eu devia, tu devia ter apaguei. Eu apaguei quando eu guardado. acordei da cirurgia, eu apaguei. Foi a primeira coisa Porque que aí eu tu tava fiz. viva, porque tu não É. sabia se tu ia ficar viva. E eu queria deixar algo pra ela. Foi um vídeo de mais ou menos 15 minutos. E eu lembro que eu falei pro meu namorado, Ricardo, eu falei, preciso colocar isso pra fora, eu não sei o que eu faço, eu vou morrer, se eu morrer, blá, blá, blá. Ele falou, vai lá, grava, não importa o que tu vai fazer, grava. Né? Tipo, deixa registrado, faz o que tu tá a fim de fazer hoje. E aquilo me aliviou tanto, 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 assim. E é engraçado, porque daí quando tu pensa, que mensagem que eu vou deixar pra minha filha, se realmente eu morrer? A gente vem deixando mensagem pros nossos filhos, pras pessoas que a gente convive o tempo todo. Uhum. Não é uma frase, Aham. né? Mas se eu pudesse dizer para alguém que está começando, é realmente fazer o que tem vontade, sem se preocupar tanto com a opinião dos outros. Eu passei anos da minha vida, Fátima, me preocupando com a opinião dos outros. O que eu faço hoje no Instagram foi muitas vezes não feito por causa que eu passava pro meu ex-marido corrigir um texto e dizer, mas eu acho que fica meio agressivo tu falar assim, né? E eu ia lá e mudava. Uhum. Eu sou direta. Uhum. Eu sou essa pessoa. Por que adocicar uma pessoa que é direta? Uhum. E quando eu consegui E tem colocar a as duas. voz, sabe o que aconteceu? Explodiu. Explodiu. Foi bom pra mim. Eu dou o meu melhor. Toda vez que alguém tenta me lapidar, me colocar numa caixinha, Não dá eu me certo. ferro. Aham. Então não se encaixotem, Aham. né? Aham. Na imagem, na fala, respeitem os outros. Sim. Eu, por muito tempo, não respeitei as pessoas, né? Porque eu não sabia como me expressar e eu me tornava agressiva na minha fala. Né? Uhum. E hoje eu entendi que ser direta e objetiva é diferente de ser agressivo. Então, tu sempre vai me ver com um sorriso, sempre vai me ver tentando ser melhor, mas falando o que eu penso. Falar é Uhum. importante, colocar pra fora, se expressar. E é isso que eu trago pra Malu. A Malu fala, vamos nomear os sentimentos. Aham. É, A Malu foi pra terapia. terapia por ordem da pediatra dela, logo depois que eu terminei o tratamento do câncer, por um diagnóstico de tristeza profunda, né? E uma do trabalho da psicóloga com ela foi nomear sentimentos. E daí teve uma vez que eu tinha feito alguma coisa pra ela, e eu disse, tá, Malu, eu sei que tu ficou triste com a mamãe dela, eu não fiquei triste, eu fiquei com raiva. Deu, então tá, então é raiva, eu sei, raiva é normal, tá Tu tudo pode bem. sentir, tu tá liberada Eu pra também sentir. sinto. Tá, Aham. vamos conversar sobre isso então, né? Por quê? Porque a gente não pode mais sentir raiva? É. Raiva é humana. É que e mulheres não dá, né? Mulheres não podem sentir raiva. A histérica teve um ataque de raiva. Então, assim, a gente fica as loucas, né? E é tão bom poder colocar sem raiva. No momento em que tu consegue superar essa coisa de que eu posso sentir, é legítimo o que eu tô sentindo, eu tô com raiva. Mas eu o que tô eu com faço com a raiva é que é ciúmes. diferente. Exatamente. Eu sentir é normal, é É. humano. Agora, o que eu faço com isso, que é esse Sim, respeito porque que eu normalmente falo. Né? quem sofre é a gente mesma, se tu não sabe lidar, né? É a arma apontada pra gente mesmo. E nós estamos hoje proibidas de sentir raiva, de ter qualquer sentimento que expresse que não seja queridice. As mulheres, sabe, sempre, sim, claro, deixa que eu cuido. Ai, vem aqui. Não, né? E onde é que a gente coloca? Hoje em dia ninguém tem inveja. Eu pensei, só eu que morro de inveja. Coisa horrível. Eu morro de inveja o tempo inteiro. Tô morta de inveja da Mirth aqui, gente. Não, aliás, tá? vocês viram o boy da Anitta? Meu Deus do céu! Então assim, eu tenho inveja, eu tenho ciúmes, eu sou uma pessoa assim, completamente. Eu não passaria em nenhum teste de mulher chique, fina e querida, tá? E aí, tu, qual é o teu teste que tu não passa? Eu acho que vários testes, né? Eu reprovaria, mas com relação a Luísa, incrível você falar isso, né? Do vídeo que gravou, porque foi
o momento que eu senti muito foi um dia antes da cirurgia, né? Que eu me despedi dela, ela foi pra casa da minha mãe. Tu ficou sozinha em casa? Eu fiquei em casa sozinha, Caramba. E combinei que a minha irmã ia me levar no outro dia e tal, mas aquele momento foi meu ali, porque eu sou muito dura na queda. Eu não Qual é consigo. teu signo, Eu sou de Dona Raquel? peixes. Olha, E eu não consigo. Não és uma pisciana típica. não é típica. Sou muito, mas eu não sei se daqui a pouco eu fiz uma casca necessária pra tocar a vida como eu Peixe escolhi. que virou tubarão. É, tipo isso, amiga. Bom. Mas eu não mordo. E eu me lembro que foi muito difícil me despedir da Luísa. Ela fez um vídeo pra mim, desejando boa sorte e tal. E foi muito difícil. Eu fui pra casa, eu chorei, Eu tô chorei, arrepiada, chorei. Meu Deus. Porque eu acho que foi aquele momento assim que eu desabei, né? Porque eu tinha que segurar a onda, eu tinha que dar a notícia pra minha mãe numa boa. Mãe, olha só, câncer, mas tá Tô tudo indo bem. pro hospital porque eu tô com câncer. Vou ali resolver, já volto, valeu. O Luísa, teu primeiro vamos nessa. ato foi a cirurgia. O primeiro ato foi a cirurgia, a mastectomia, e depois que nós viemos com a Sim. quimioterapia. Então, aquele momento ali foi muito dolorido. E com relação ao que eu deixo para a Luísa, eu sou muito prática, vocês já viram, né? Eu gostaria de falar como a Misha, assim, ela super me representa, eu Uhum. concordo muito. Mas eu sou muito de, vamos lá, Luísa, 1, 2 e já, vai. E eu sou muito de mostrar em atitudes o que a gente deve fazer, né? Então você tem esse caminho, você tem esse, você escolhe. Você tá vendo o que te faz bem e o que não faz bem. Então escolha. Porque hoje tá todo mundo comentarista de tudo, né? Todo mundo julga isso, julga aquilo. Ai, tá certo, não tá certo. Mas peraí, o que te faz feliz? O que é bom pra ti? O que você gosta? Então é mais ou menos esse o caminho que eu digo pra Luísa, mostrando que existem várias opções, né? Ela tem um baita exemplo em casa, por exemplo, de uma mãe que tá ali pagando os boletos, que às vezes não tá legal, mas tá se esforçando pra dar conta. E tá tudo bem o dia que não dá conta, né? Porque eu vou ser aquela fortaleza que vou dar o colo dela e tal. Mas tá tudo bem se no outro dia eu estiver na cama, jogada, com dor, como eu fiquei. Então eu sempre procuro passar boas atitudes pra ela, bons exemplos, porque o mundo tá cheio de mau exemplo, né? E eu gostaria realmente que ela tivesse essa visão de mundo com as boas escolhas que ela fará na vida. É todo mundo cheio de 1 minuto de fala. Nossa. Bem isso. Não, 1 minuto, fale lugar tudo de em 1 fala. minuto. Se tu não tem lugar de fala, tu não fala. Não, né? Eu posso falar. Quem quiser, ouve. Quem não quer. Ok. Gurias, vocês estavam falando desse tu estava falando agora desse peso tal, todo que não é mole mesmo. E vocês passaram por situações limite, assim, né? Muito, muito. Vocês têm uma fantasia de um lugar que vocês gostariam de estar na vida? Uhum. Opa. Beira da praia. É? Mas o lugar pode ser uma pessoa, o lugar pode ser qual o lugar que vocês gostariam de estar quando vocês olham para a vida de vocês? Uma beira de praia, esse é o teu lugar. Na rede. Na rede, vamos lá, vamos construir, gente, vamos construir positivamente esse lugar. Numa rede, sem muito calor e um pequeno vento balançando. Tipo assim, Opa, barulhinho do mar. sim. Uhum. E tu? Sério, eu tô até com vergonha de falar o meu lugar. Fala. Deitado olhando pro teto. Ai, guria, Sem nada. sim. Silêncio. Sem ninguém falar comigo, sem meu WhatsApp tocar, sem Sim. nada. Às vezes eu digo pra minha mãe, mãe, assim, tá tudo bem. Eu só queria olhar pro teto. Me deixa quieta. Sabe quando nada Aham. vai fazer nada contigo? Assim, ai, me deixa, que lindo teto. Sou eu. E guria, é tão louco isso que tu tá falando. Eu me lembro assim de ir para São Paulo trabalhar, né, em assessoria de imprensa, e quando chegava de noite a galera dizia assim, era uma época que eles diziam assim, abriu uma risoteria em São Paulo. Eu pensei, por que abriu uma risoteria? Minhas tias tudo fizeram risoto a vida inteira, que porcaria é essa? Vamos pro não sei o quê. Eu disse, eu quero ir pro hotel. Por que tu vai pro hotel? Eu disse, porque eu quero. Não quero ouvir a palavra mamãe, não, o controle da TV é só meu, o frigobar eu posso tomar a cerveja que eu quiser e eu posso ficar pelada, sozinha. Pronto. Guria, essa é minha praia,
sabe? Aham, perfeito. Cada um tem a sua prática. constrói, Perfeito. assim, sabe? Hoje, às vezes, eu até quero ouvir a palavra mamãe, nem me chamam mais, me chamam de Fátima, é horrível. A gente se mata, e eles chamam. Mas é isso, é esse sossego, né? Porque É, a gente tá o tempo inteiro dando conta, o cliente chama e aí você resolve, aí a filha sai chama. correndo. Eu só quero ficar parado, olhando, pensando, qualquer coisa. Na minha praia não tem sinal de Wi-Fi, nem 4G. Ah, não, aí eu É. morro, aí eu morro. Não, a minha não tem. A minha não tem livro. Mas que bom isso, que ótimo, né? Não o tempo todo, sair de lá, Sim, né? tem uma hora que daí a gente vai pro sinal de Wi-Fi e é feliz. 30 minutos dali tá bom. É, Uma mas distância devia ser saudável. assim na vida, né? Pelo menos quando a gente sai do ar, assim, tem que ser assim, né? Férias. Gurias, olha, eu quero casar com vocês duas. Tá em tempo, tá em E vai Eu ser tô logo. disponível, a Mish não, né? Mas eu já tô Não, mas bem de gurias, olho nos... assim, mas ela tem na uma rede relação. da Michi. Quando não estiver casada aqui com o nosso campinense, a gente casa junto as três. Gurias, então, assim, ó. Eu amei conhecer vocês, eu já sabia de vocês, morria de inveja. Esse sentimento horrível. Fala sério, tão maravilhosa. E aí eu pensava, como é que vai ser? Eu tava super tensa e tal, mas amei. E quero dizer, Michele e Eduarda, Michele e Eduarda, eu peço vocês em casamento. Digam-se. Eu queria super agradecer, vocês foram. Eu acho, quem está nos ouvindo, teve momentos em que não foi fácil, né? Eu acho que nós três tivemos esse momento, eu acho que foi de uma profundidade o que a gente vivenciou hoje, nós três, foi muito bonito. E muito obrigada. Olha, e vocês todas, por favor, assistam, assim, de cabo a rabo, isso que essas gurias falaram. Isso é MBA, mestrado, doutorado, pós-doc, é isso é vida, né? E eu convido a vocês a seguir a Fala Feminina nos nossos canais. Fiquem com a gente sempre. Muito obrigada.